idades muito acima do normal para ninjas de sua idade, sendo considerado por shinobis extremamente fortes como o melhor ninja de sua geração. Quando tinha 4 anos de idade, seu pai Fugaku o levou para ver os resultados da Terceira Grande Guerra, esperando que Itachi fosse amadurecer mais rápido ao ver como é a vida de um ninja, mas ao ver a quantidade de vidas que foram perdidas na guerra, Itachi acabou se tornando um pacifista que odiava guerras e fazia tudo para manter a paz. Mesmo com pouca idade, Itachi já se mostrava muito inteligente e sábio, e após pesquisar sobre a história da Vila da Folha, ele começou a colocar o bem-estar de sua vila acima de seu próprio, o que ia contra os ensinamentos dos Uchihas, que colocavam o bem do clã acima de tudo. Quando seu irmão nasceu, Itachi logo se apegou a ele e prometeu proteger Sasuke a qualquer custo, e durante uma noite enquanto Itachi cuidava de Sasuke, a Vila da Folha foi atacada pela raposa de 9 caudas, e como seus pais não estavam em casa, Itachi decidiu levar Sasuke para um esconderijo. Enquanto se dirigia para o local, Itachi encontrou uma colega de classe chamada Izumi Uchiha e após salvá-la, Itachi partiu para o esconderijo e esperou até os adultos conseguirem afastar a 9 caudas da vila. Após o ataque, algumas áreas da vila foram destruídas e na reconstrução, os Uchihas foram realocados para os limites da vila, e como aquela área possuía novos campos de treinamento, Itachi ficou feliz com a mudança. Após o fim de uma reunião do clã Uchiha, Itachi pediu para seu pai lhe ensinar um novo jutsu, o que deixou Fugaku feliz com o empenho de seu filho. Fugaku decidiu ensiná-lo o Jutsu Bola de Fogo, que era uma técnica importante em seu clã, e quando Itachi conseguiu realizar a técnica em sua primeira tentativa, Fugaku percebeu que seu filho tinha potencial para se tornar um grande ninja e substituí-lo como líder do clã Uchiha no futuro, e passou a dar mais atenção ao desenvolvimento de suas habilidades. Durante essa época, Itachi conheceu e acabou virando o melhor amigo de Shisui Uchiha e por passarem muito tempo treinando juntos, Itachi começou a ver Shisui como um irmão mais velho. Um dia, Itachi fugiu da academia ninja para treinar com Shisui e deixou um clone das sombras em seu lugar, e após o clone se envolver em uma briga, ele acabou recebendo um soco e se desfazendo, o que fez seu professor descobrir a fuga de Itachi. O professor de Itachi se impressionou ao ver que ele poderia realizar esse jutsu de alto nível e disse para o Hokage que não teria sentido mantê-lo na academia ninja, e com a permissão do Hokage, Itachi foi promovido ao nível Genin aos 7 anos de idade, e foi colocado no time 2 ao lado de Tenma e Shinko, sendo liderados por Yuki. A evolução de Itachi deixou Fugaku orgulhoso por ver que seu filho já estava sendo enviado em missões pela vila, e em uma conversa entre os dois, Itachi revelou sua admiração por seu pai por ver que todos os Uchihas o respeitavam, e Fugaku explicou que ser o líder do clã era uma posição difícil e que esperava receber a ajuda de Itachi para liderar o clã no futuro. Enquanto conversava com seu pai, Itachi encontrou Izumi em frente a uma loja de dangos e decidiu conversar com ela em frente a um lago. Durante uma conversa, Itachi acabou revelando seu desejo de despertar o Sharingan, o que Izumi já tinha conseguido durante o ataque da 9 caudas na folha, e como Izumi não poderia ajudá-lo com isso, ela disse que torceria para Itachi realizar seu desejo, e assim conseguir ficar mais forte. Com o passar do tempo, o time 2 foi enviado em várias missões pela Folha, e durante essas missões, Itachi e Tenma acabaram se tornando bons amigos, mas durante uma missão para escoltar o líder do País do Fogo, o grupo foi atacado por um homem mascarado, e Tenma acabou sendo morto, o que fez Itachi despertar seu Sharingan. Aos 10 anos de idade, Itachi se tornou um Chunin e 6 meses depois, ele foi recrutado para Angu e atribuído ao time de Kakashi Hatake. Itachi começou a realizar missões importantes para a Folha e por seu brilhante rendimento, ele foi promovido a capitão da Angu aos 13 anos de idade. Quando o clã Uchiha começou a planejar um golpe de estado para tomar a Vila da Folha, Fugaku pediu para Itachi usar sua posição como um Anbu para reunir informações dos superiores da vila e enviá-las para o clã, mas como Itachi sabia que esse golpe poderia causar uma guerra civil que destruiria a Folha, ele decidiu cumprir seu dever como um Anbu, e começou a enviar informações dos Uchihas para os superiores da Folha com a ajuda de Shisui, que também trabalhava como um agente duplo beneficiando a Folha.
Quando os Uchihas perceberam que Itachi estava agindo de modo estranho, se questionando sobre as verdadeiras motivações do clã e não participando de reuniões importantes, os Uchihas enviaram Shisui para espionar Itachi, e para manter seu disfarce, Shisui disse que aceitaria essa missão. Algum tempo depois, Shisui e Itachi se encontraram e Shisui revelou que os Uchihas estavam desconfiando de Itachi e tinham o enviado para espioná-lo, o que deixou Itachi irritado com o clã. Um dia, Itachi foi enviado em uma missão fora da vila, e quando percebeu que havia alguma coisa de errado na vila, ele decidiu voltar, e quando chegou na folha, ele viu que Shisui estava sendo atacado por membros da Anbu de Danzo e chegou para resgatá-lo. Após se livrarem dos ninjas de Danzo, Shisui revelou que tinha planejado usar um genjutsu para forçar os Uchihas a desistirem do golpe, mas foi impedido por Danzo, que roubou seu olho direito. Shisui disse que se o Hokage ficasse sabendo desse ataque e os superiores começarem a se desentender, o comando da vila ficaria instável, aumentando as chances da folha ser invadida por outras vilas. Para impedir isso, Shisui entregou seu olho esquerdo a Itachi e o pediu para resolver esse problema, mesmo tendo que sacrificar algo importante para isso, e após confiar seu poder a Itachi, Shisui se jogou em um rio, deixando uma carta de suicídio para trás, o que fez Itachi despertar seu Mangekyo Sharingan. No dia seguinte, Itachi foi confrontado por 3 membros do clã Uchiha, que o acusaram de assassinar Shisui por estar espionando ele, e com raiva pela acusação, Itachi atacou os 3 ninjas e disse que os Uchihas estavam dando mais importância ao clã do que ele realmente merecia. Quando seu pai chegou no local, os dois discutiram até Itachi ser parado por Sasuke, que não queria mais ver aquela cena, o que fez Itachi se desculpar e ir para sua casa. Após isso, Itachi perdeu a confiança do clã Uchiha e Fugaku começou a dar mais atenção ao crescimento de Sasuke, o avisando para não seguir o mesmo caminho de seu irmão. Pouco tempo depois, Danzo se encontrou com Itachi sem o consentimento do Hokage e o forçou a escolher entre o clã Uchiha ou a vida de seu irmão, dando a entender que Danzo mataria Sasuke se Itachi não acabasse com os Uchihas. Após pensar muito sobre isso, Itachi decidiu exterminar os Uchihas, e antes de realizar o massacre, ele conheceu um homem mascarado que se revelou como Madara Uchiha. Como Madara era um antigo líder do clã que foi abandonado pelos Uchihas, Itachi pediu ajuda para acabar com o clã e Madara aceitou. Enquanto Sasuke estava na academia ninja, Itachi e Madara iniciaram um massacre e entraram em todas as casas no bairro Uchiha, matando todos os membros do clã, e enquanto acabava com os Uchihas, Itachi foi confrontado por Fugaku, que o perguntou o motivo desse massacre, e Itachi usou seu Sharingan para mostrá-lo que esse golpe poderia custar a vida de Sasuke. Após ouvir os motivos de Itachi, Fugaku revelou ser apenas um clone e Itachi partiu para encontrar o verdadeiro em sua casa, e chegando lá, ele encontrou seus pais ajoelhados e Fugaku disse que entendeu os motivos de seu filho e que apoiaria sua escolha. Fugaku e Mikoto se despediram de Itachi e o pediram para cuidar de Sasuke, e com lágrimas nos olhos, Itachi encerrou o massacre do clã Uchiha com a morte de seus pais. Logo depois, Sasuke entrou na sala e ficou desesperado ao ver seus pais mortos, e como Itachi não poderia mais ficar na vila para protegê-lo, ele decidiu provocar e incentivar Sasuke a ficar mais forte, mostrando o massacre de seu clã e dizendo que fez aquilo apenas para testar sua força. Itachi disse que agiu como o irmão que Sasuke queria, apenas para medir o seu potencial, e disse que Sasuke teria a capacidade de se tornar um adversário digno para Itachi no futuro, e por isso ele o deixaria vivo. Itachi disse que se Sasuke quisesse vingar seu clã, ele deveria se manter vivo e odiá-lo para poder enfrentá-lo no futuro, além de instruir Sasuke a matar seu melhor amigo para despertar o Mangekyo Sharingan, o que aumentaria muito seus poderes. Após isso, Itachi foi embora do local, mas foi perseguido por Sasuke, o que fez Itachi usar seu Sharingan para incapacitar seu irmão. Após isso, Itachi partiu para o local que Danzo estava e o ameaçou dizendo que estaria de olho em suas ações e que espalharia seus segredos para outras vilas se Danzo encostasse em Sasuke, e partiu para encontrar o Hokage e pedir para ele cuidar de Sasuke. O Hokage disse que daria assistência para Sasuke em tudo que ele precisar e agradeceu a Itachi por ter se sacrificado para manter a paz na vila.
O Hokage perguntou o que Itachi faria agora que tinha se tornado um ninja renegado. E Itachi disse que entraria para uma organização chamada Akatsuki, a fim de monitorar de perto as ações do grupo. Após se despedir da vila, Itachi partiu para o esconderijo da Akatsuki e no caminho, ele ouviu que Madara estava escondendo sua verdadeira identidade do grupo e instruiu Itachi a chamá-lo de Tobi, um aspirante a membro da Akatsuki que não tinha nenhuma habilidade especial, e avisou que quem comandaria as ações da organização seria o líder Pen. Quando chegou no local, Itachi conheceu o grupo e foi colocado em uma dupla com Juzo, e após completarem várias missões juntos, Itachi e Juzo foram enviados ao País da Água com a missão de assassinarem um alvo no local. Chegando lá, os dois completaram seu objetivo e durante a fuga, eles foram perseguidos pelo Mizukage e seus subordinados. Após uma batalha, Itachi conseguiu derrotar o Mizukage com um novo poder concedido pelo Mangekyo Sharingan, mas Juzo acabou gravemente ferido, e após uma pequena conversa, Juzo acabou morrendo e Itachi foi embora do local. Após o incidente, Pen disse para Itachi esperar um tempo até que outro parceiro possa ser recrutado para ele, e em um dia enquanto caminhava, Itachi foi atacado por Orochimaru que tinha a intenção de usar seu corpo como recipiente para um de seus jutsus, mas Orochimaru acabou falhando e teve sua mão cortada por Itachi. Quando Itachi estava prestes a matar Orochimaru, ele foi interrompido por Kabuto que entrou na frente e levou seu mestre embora. Por conta da deserção de Orochimaru e da morte de dois membros da Akatsuki, Pen começou a selecionar os substitutos e apresentou Itachi ao seu novo parceiro Kisame Hoshigaki e pediu para Itachi ajudar no recrutamento de dois outros membros. Após todos os membros terem sido recrutados, a Akatsuki continuou suas operações, e em algum momento, Itachi adquiriu uma doença fatal que acabaria o matando com o tempo, e para conceder a vingança que Sasuke tanto queria, Itachi usou vários medicamentos